Olá, pessoal! Dessa vez gostaria de convidá-los para uma viagem mágica pelos vários pontos turísticos do nosso sistema solar. Podemos ver as listras de Tigre nas luas de Saturno, o fundo do mar seco de Marte e muito mais. Cada um dos planetas e satélites do nosso sistema solar é, sem dúvida, um mundo fantástico e contém muito mistério. Para aqueles que ainda não perceberam, esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou Deluca e dessa vez vamos abordar alguns deles. Então, hora de começar. As geleiras de Mercúrio. A superfície de Mercúrio é um deprimente campo queimado. Ao olhar para o céu negro, uma enorme bola de fogo chamada Sol queima em chamas vermelhas. Perto da linha do Equador, as temperaturas durante o dia são bem superiores a 400 graus Celsius, com dias mais longos. E, obviamente, à noite as temperaturas caem drasticamente, chegando a 173 graus Celsius negativos. Mas quando amanhece, o dia volta a ser muito quente. Nessas condições, e apesar de quase não haver atmosfera, é difícil acreditar que existam geleiras em Mercúrio. Mas, de fato, as geleiras existem. Há áreas nas regiões polares de Mercúrio que recebem pouca ou nenhuma luz solar, principalmente nas crateras profundas. Essas crateras são muito comuns em Mercúrio. Os fundos das crateras estão cobertos por uma escuridão externa sem que a luz do Sol chegue até lá. Por isso, a temperatura é sempre muito baixa. Os especialistas calculam que essas geleiras podem ter vários metros de espessura. Também é interessante a forma como as geleiras mantêm sua massa. Acredita-se que o gelo de Mercúrio tenha sido originalmente trazido para o planeta por asteroides que voaram do sistema solar externo, embora alguns gelos possam ter se formado inteiramente em Mercúrio. As partículas do vento solar têm uma influência poderosa sobre Mercúrio. Quando os grupos hidroxila OH são retirados dos minerais na superfície de Mercúrio pelo vento solar, eles interagem uns com os outros e podem formar moléculas de água, H2O. A água gerada dessa forma se desloca para as regiões polares, congela e cai como precipitação. Isso significa que em um planeta com uma das temperaturas mais altas do sistema solar pode haver neve. As listras de Tigre de Encélados. Encélados é um pequeno satélite de Saturno com um período orbital de menos de um dia e meio. Com um raio de 252 quilômetros e uma área de superfície de aproximadamente 800 mil quilômetros quadrados, seu tamanho é comparável ao do Paquistão ou da Turquia. À primeira vista, Encélados pode parecer um planeta chato. O planeta é uma bola de gelo cheia de rachaduras e pequenas crateras. Em outras palavras, sua superfície se parece exatamente como a de outros corpos celestes semelhantes. Mas Encélados tem alguns pontos de destaque interessantes. E ele está localizado no polo sul dessa estrela. Esse destaque são as famosas listras de Tigre. As listras de Tigre, descobertas pela famosa sonda Cassini em 2005, são uma estrutura curiosa criada por fendas longas e quase paralelas. A fenda tem cerca de 500 metros de profundidade, pouco menos de 2 quilômetros de largura e 130 quilômetros de comprimento. A área antártica onde essa fenda está localizada tem uma estrutura complexa de vales e montanhas no formato da letra Y ou V do alfabeto. A crosta nessa área ainda é muito recente e os especialistas estimam que tenham 500 mil anos ou até menos. Não se sabe exatamente como essa estrutura se formou. É possível que sejam os rastros do impacto de algum asteroide muito grande. Parede de Iapetus. Saturno tem outro satélite interessante. Esse satélite é Iapetus. Esse planeta é maior que Encélados, está muito mais distante de Saturno e faz uma órbita em torno de sua estrela hospedeira em 79 dias. Esse planeta é um dos objetos mais incomuns do sistema solar. Isso porque o planeta parece ter sido criado artificialmente por alienígenas. A primeira característica marcante é o design, que parece duas partes coladas. Um dos hemisférios é muito brilhante e o outro é muito escuro. Casos de diferenças de albedo entre os hemisférios são encontrados em muitos satélites.
Mas no caso de Apetos, as diferenças são mais nítidas em comparação com outros satélites. A causa desse fato ainda não é totalmente esclarecida. E Apetos também tem uma gigantesca parede de gelo, como o que aparece em Game of Thrones. Essa parede cerca o planeta ao longo do Equador. Ela atinge uma altura de 13 quilômetros e uma largura de 20 quilômetros. Sem dúvida, deve ser um cenário incrível de se ver pessoalmente. Não se sabe ao certo como essa parede foi formada. Talvez Iapeto já tenha tido um anel semelhante ao dos planetas gigantes. Em algum momento, o anel pode ter caído na superfície de Iapetos, criando uma estrutura estranha, diferente de qualquer outra no sistema solar. A Ilha Mágica de Titã. Titã pode ser um corpo celeste que vale a pena ser abordado separadamente ou até mesmo no formato de uma série. É o único corpo celeste conhecido pela humanidade atualmente que possui uma hidrosfera completa, além da Terra. No entanto, o que flui nos oceanos e rios de Titã não é água, mas hidrocarbonetos líquidos. Esses hidrocarbonetos caem junto com a chuva. Há alguns anos, uma ilha misteriosa foi descoberta no Lihei Mare, um dos lagos de Titã. Surpreendentemente, essa ilha está sempre aparecendo e desaparecendo. Até agora, o mistério da ilha não foi desvendado. Talvez tenha algo a ver com as marés. Mas então por que outras áreas costeiras parecem ser relativamente estáveis? É uma pena que a existência da ilha misteriosa não seja mais conhecida. Se ela fosse mais conhecida, agora poderíamos estar desfrutando de uma tonelada de teorias da conspiração e publicações em tabloides. Por exemplo, isso poderia ter dado origem a teorias de que, na verdade, a ilha é uma criatura gigante que surge e afunda no mar de Ligeia. Chariclo. Chariclo é um dos objetos mais incomuns do Sistema Solar. É um asteroide que se encontra entre Júpiter e Netuno e é considerado membro da conhecida família Centauro. Mais especificamente, Chariclo está localizado em média a 15,74 unidades astronômicas do Sol e tem um diâmetro de aproximadamente 260 quilômetros. Apesar de Chariclo ser um objeto pequeno, acredita-se que ele tenha 2 anéis inconfundíveis. O anel interno tem um raio de 396 quilômetros, enquanto o anel externo tem um raio de 405 quilômetros. Não se sabe ao certo como esses anéis foram formados. Eles podem ter se formado como resultado de uma colisão entre Chariclo e outro asteroide, ou podem ter se formado quando um satélite que Chariclo possuía se rompeu. Com certeza, o céu sobre Chariclo deve ser uma vista maravilhosa. Imagine um enxame de borboletas cruzando um céu escuro ou uma longa linha de luzes como a Via Láctea. Quando as viagens espaciais mais baratas e rápidas se tornarem realidade, esse planeta será uma atração turística muito popular. Meridiane Planum. A Meridiane Planum está localizada perto do Equador de Marte. Esse é um dos lugares mais interessantes de Marte. Provavelmente essa é a razão pela qual a sonda Opportunity aterrissou aqui. Cientistas que investigam as planícies notaram grandes quantidades de minério de ferro vermelho no local. Esse mineral só é encontrado na Terra em fontes termais ou no fundo de águas não correntes. Aparentemente, toda ou a maior parte dessa planície era o fundo do mar que existia em grande quantidade nos tempos antigos. Há várias crateras na Meridiane Planum. Uma delas foi fotografada até os mínimos detalhes e teve sua imagem colorida reproduzida com sucesso usando tecnologia de computador. Na parte inferior, uma área iluminada é claramente visível. Isso pode ser rocha sedimentar ou vestígios de gelo. É difícil determinar se essas crateras se formaram quando ainda haviam oceanos aqui ou depois que Marte perdeu sua atmosfera e os lagos secaram. Bom, pessoal, e assim a gente termina o nosso vídeo de hoje. Obrigado a todos por assistirem até o final. Existem muito mais lugares mágicos em nosso sistema solar. E se alguém tiver interesse, irei postar novos vídeos em breve e mostrar mais sobre esses lugares. Então, vou me despedindo de vocês por aqui. Inscrevam-se e curtam o nosso canal. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais e deixar suas opiniões aqui nos comentários. Sempre esperamos ansiosamente suas mensagens. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.